Sejam bem-vindos. Este é o Médio Tejo em Revista, o segundo desta nossa retoma dentro deste contexto pandémico e desta feita na máxima força, uma vez que contamos com os nossos comentadores em estúdio, casos de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, que nos irão ajudar a analisar a atualidade da região, sem perder de vista a realidade do distrito de Santarém. Temos hoje dois temas com maior destaque em cima da nossa mesa: casos da perspectiva à chamada época de incêndios e ainda uma outra perspectiva, neste caso às eleições autárquicas. Ainda não é oficial, como é óbvio, tudo aponta nesse sentido, eleições que deverão decorrer em setembro, final de setembro, pelo menos tudo aponta para esse cenário. Vamos então, e feita esta introdução, dar início a mais este Médio Tejo em Revista. Começo então por saudar os nossos comentadores, Hugo Costa, Duarte Marques. Começo então com o Duarte Marques, abordando esta questão da época de incêndios. Digo eu, já por haver esta designação, já faz aqui acreditar que algo de mal poderá acontecer, pelo menos assim tem sido no decurso dos últimos anos. Duarte, bem-vindo. No último ano, ainda assim, perante o contexto pandémico, os números, e falando de ignições propriamente ditas, não tiveram muito a ver com aquela que foi a realidade de anos anteriores. Sem querer aqui fazer futurologia, o que é que podemos esperar deste ano de 2021? Eu acho que nesta fase, e antes de saudar e agradecer mais uma vez estar aqui presente, o privilégio de fazer estes debates nesta rádio e com o Feliciano e com o Hugo, nós temos sempre pensar que pode acontecer o pior. É a única forma que nós temos de abordar esta situação e depois esperar que corra melhor do que pensámos. Ou seja, não podemos vacilar naquilo que é o nosso papel a impedir os fogos, a combater os fogos, a prevenir os fogos. Agora, o que é que vai acontecer depende de muitos fatores. Acho que a sorte é sempre importante, mas também a sorte procura-se. E nós procuramos a sorte sempre que limpamos mais, sempre que planeamos melhor, sempre que o combate tem meios mais articulados e com mais qualidade. Ou seja, nós conseguimos minimizar os impactos, estando sempre sujeitos àquilo que é a temperatura, àquilo que é o vento, àquilo que é a umidade, e por mais que se trabalhe e por mais que se faça, nós nunca conseguimos garantir às pessoas que este ano não vai haver nenhum problema. Aquilo que eu tenho reparado é que ao longo dos últimos anos, depois daquela tragédia que todos conhecemos, as coisas têm melhorado em termos de meios, em termos de equipamento, em termos de ferramentas de apoio à decisão. Podemos discutir se podiam ter melhorado ainda mais ou não, mas hoje em dia há mais recursos e isto é uma prioridade. Estamos sempre atentos. Como já conhecemos no passado, por exemplo, o melhor ano de sempre, 2013, 2014, também tem a ver com aquilo que é a umidade, aquilo que são as condições atmosféricas. O ano passado tivemos alguma sorte também, porque isso foi vantajoso, ajudou bastante. Eu diria que nenhum ministro da Administração Interna pode dizer que este ano não houve tantos fogos porque eu trabalhei bem, como também não pode dizer que correu muito mal e a culpa é só dele. A questão atmosférica, a questão da temperatura, a questão das condições do terreno também influenciam aquilo que é o resultado final. Agora, o que nos compete fazer é avaliar se tudo aquilo que pode ser feito e que está ao nosso alcance de fazer é ou não é feito. Eu diria que este ano estamos melhor que o ano passado, como o ano passado estivemos melhor que o ano anterior. Porquê? Porque Portugal virou-se para este problema e o Estado passou a disponibilizar mais recursos do que era habitual por um problema que era uma prioridade. Esta semana, curiosamente, o Presidente da Proteção Civil dá uma entrevista em que, no fundo, também refere isto, que nós fomos melhorando alguns aspectos. Houve duas coisas que o Governo fez que me parecem bem e que nós tínhamos apontado, o PSD, foi um projeto que eu até fiz e apresentei na Assembleia da República, sobre as ferramentas de apoio à decisão. O Governo investiu muito nisso, a Proteção Civil investiu muito nisso. Resta saber se vão chegar ao terreno, ou seja, hoje em dia a Proteção Civil tem mais ferramentas para avaliar as condições, para saber onde é que andam os homens e os carros, para planear. Aqui a grande dificuldade está em transportar isso para o terreno, para as pequenas corporações. Porque se há coisa que me parece importante também salientar, é que apesar de todas as alterações, as diferenças, as apostas que o Governo tem feito, 95% da força de combate são bombeiros. E aí é que o Estado tem investido pouco. Ou seja, a montante há muito investimento, na qualidade da informação, no planeamento estratégico. Tudo isso tem recebido imenso investimento, tal como, por exemplo, a GNR, que recebeu muitos elementos, muita gente, muitos carros, muita capacidade. Mas depois, naqueles que são os que chegam sempre primeiro, porque agora, apesar de se ter decidido que o ICNF coordena o combate dos fogos na floresta, a Proteção Civil nos meios urbanos rurais,
a verdade é que seja quem for que mande, quem lá chega primeiro são os bombeiros. E nestes é que eu acho que está a falta de investimento do Estado, que podia ser feito de outra forma. Falo quer ao nível de equipamentos, falo ao nível do treino, da preparação. Os meios aéreos este ano, nós alertámos 2 vezes, em dezembro e em janeiro, que havia sempre problemas no atraso da contratação, que está ultrapassado. O Governo faz e bem o que nós fazíamos no tempo do Governo anterior, que em vez de fazer alugueres anuais, faz a 3 e 4 anos, portanto garante essa operacionalidade, e por outro lado tem estado a tratar mais cedo do que tratou o ano passado da legalização dos aeródromos, porque no fundo só se lembravam que era preciso ter aeródromos legalizados quando os helicópteros lá chegavam e a ANAC não deixava. Desse ponto de vista parece que estamos melhor. Vamos ver agora como é que as coisas vão correr. Eu acho que há um esforço muito maior também dos presidentes de Câmara. Aqui há uns anos existiam 3 ou 4 presidentes de Câmara que eram um modelo na preocupação com a floresta, com as faixas de contenção, com tudo isso. Hoje em dia, isso, por obrigação também do Estado, já é mais alastrado. Ainda há presidentes de Câmara que se esquecem que isso é uma prioridade, mas penso que hoje em dia já não é só aquela exceção. Já não é só o Conselho de Mação que investe nisso, já não é só o Conselho não sei de onde que investe nisso, já é mais, eu por acaso não conheço aqui bem a realidade de Tomar desse ponto de vista, mas já há uma preocupação, já é uma matéria que preocupa os presidentes de Câmara, já está ali na lista de 5 prioridades, a questão florestal já está na mesa praticamente de todos. Eu diria que para este ano, acho que há melhores condições a acreditar naquilo que tem sido dito. Vamos ver se corre tão bem ou não como no ano passado e se o tempo ajuda. Já agora, Tomar, e assim diz a história recente, é um concelho que tem por norma ser do distrito de Santarém aqueles que maior número de ignições têm ao longo se bem me recordo, época de incêndios. O ano passado, agora antes de ir ao Hugo, até lembro que cheguei à altura a falar com o Presidente da Câmara. Aquilo havia claras suspeitas de mão criminosa, porque eram demasiadas, muitas. À mesma hora, no mesmo sítio. Exatamente, isso era uma coisa muito nomeadamente algumas freguesias do sul do Conselho. Mas isso é uma questão policial, digamos assim. Exatamente. O Costa também bem-vindo. Obrigado pela presença dentro deste quadro que o Duarte Marques traçou. Eu também permitia-me colocar aqui em equação esta obrigatoriedade da comunicação, da realização de queimas. Se esta mudança também veio aqui ajudar a travar de alguma forma o número de ignições que se registava no passado e se de facto as pessoas, neste caso os particulares, já estão sempre sensibilizados para aquela que é a sua obrigação e neste caso concreto de limpar terrenos e o prazo terminou a 15 de maio. Já tivemos aqui alguns lamentos de alguns presidentes de Câmara do Médio Tejo a dizer que nem todos cumpriram, mas a prevenção começa precisamente por cada um de nós. Já é essa sensibilização? Muito boa tarde, Feliciano. Aproveito para cumprimentar o Feliciano, aproveito para cumprimentar o Duarte e é com redobrado prazer que voltamos a estar os dois presencialmente. Já há 15 dias atrás tínhamos voltado a estes programas, ainda sem estarmos os dois presencialmente, e é com redobrado gosto que voltamos os dois a estar em estúdio. Sobre a questão dos fogos rurais e sobre a questão dos fogos florestais, o Duarte há pouco falava da questão do tomate. O tomate tem alguma particularidade que também dificulta algumas matérias, que é ter bombeiros municipais, ou seja, toda a responsabilidade de toda a estrutura acaba por ser do próprio município, desse ponto de vista, é uma questão histórica em Tomar, mas falando do tema em concreto, o Presidente da Proteção Civil, na entrevista que o Duarte há pouco falava, dizia que era necessário termos uma política de consciência ativa dos nossos cidadãos. E naturalmente a Proteção Civil também é uma responsabilidade de todos, em primeiro lugar. Eu acredito que os fogos de 2017, pela dimensão de tragédia que tiveram no Pinhal Interior, pela dimensão de tragédia humana, pela dimensão do número de vítimas mortais, acabaram por ter um grande impacto na nossa comunidade e na nossa consciência. Eu sei que nem todas as pessoas cumprem, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas cumpre. E quem não cumprir, o Estado deve ter os meios necessários para garantir que eles sejam forçados a cumprir, multados, feitos de forma automática, o que quer que seja. Eu acho que é muito importante as pessoas, mas eu acredito que a maioria das pessoas hoje tem uma consciência mais ativa. Também acredito que a maioria dos municípios, ao longo dos últimos anos, e nomeadamente no pós-2017, também foram cada vez mais compreendendo a importância da proteção civil. Existiam já bons exemplos, mas naturalmente temos que continuar a fazê-los. Depois, os meios necessários para o combate serão sempre naturalmente escassos do ponto de vista que
numa situação de enorme dimensão, nunca vão ser capazes de conseguir responder na sua totalidade. É importante, por isso, o investimento na prevenção e depois, naturalmente, outras condições, como as condições climatéricas e condições que corra tudo bem. Ou seja, o meu primeiro desejo, não gosto da expressão época de incêndios, acho que parece época balnear, ou seja, não é uma expressão... Verdade. Não acho que seja uma expressão feliz, mas eu julgo e acredito que este verão, e espero que este verão, no país, mas com particularidade aqui na região, que corra bem. Naturalmente vai haver ignições, naturalmente vai haver incêndios, esperemos, é sem grandes consequências, quer materiais, quer humanas, eu acho que isso é o mais importante. É impossível, acho que todos nós reconhecemos que é impossível, com a nossa dimensão florestal, não acontecer. Há pouco falávamos das questões das ignições em tomar sucessivas, quando numa determinada freguesia rural, penso que era na Aceiceira, todos os dias, praticamente, acontecia um incêndio de madrugada. A Aceiceira também na Serra Junceira, mas nesse caso foi apanhado... Que a pessoa depois foi apanhada, mas diariamente era praticamente diariamente um fogo. Sim. Isso já é outro tipo de problemas, ou seja, é um problema até mental da própria pessoa e um problema até que se tem que encontrar soluções. Isto para dizer que nunca haverá risco zero, mas espero que os investimentos que têm sido feitos a nível de meios materiais e humanos e também a confiança nos nossos operacionais no terreno e também em toda a cadeia de comando da Proteção Civil, que tenhamos um ano pacífico, se assim me permitirem, um ano em que o que acontecer seja resolvido de forma correta pelos nossos profissionais, que eu acredito muito nas suas capacidades, e esperar, é o que em final de maio podemos dizer, esperar que tudo o trabalho de casa que foi feito tenha os seus frutos. Ainda hoje, no dia que estamos a gravar este programa, é público, por exemplo, o Governo, e bem, garantiu o dinheiro para o Ciresp, que havia também uma polémica nesse sentido, para manter no próximo ano e alguns meses Isso é uma longa história. É uma longa história, não interessa para o caso, mas que também não havia solução a não existir o Ciresp. Por isso, naturalmente, acredito que vamos ter um ano que vai correr bem, e os meus desejos sobre esta matéria. O Duarte falou ainda há pouco que agora há mais municípios que prestam atenção a esta questão da proteção civil. Eu recordo-me que há alguns anos atrás o presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, sublinhou que na altura havia câmaras que preferiam gastar mais em fogo de artifício, exatamente, do que na na proteção civil. Até aqui também já há mais sensibilidade das autarquias. Naturalmente, até pelo facto, volto a dizer, os incêndios de 2017 tiveram um grande impacto. Eu acho que foram uma grande mudança para o país. Por exemplo, aqui em Tomar, eu julgo que o Pelouro da Proteção Civil, há largos anos, neste momento tenho a certeza, mas há largos anos é da responsabilidade da Presidente da Câmara Municipal. É um exemplo, ou seja, quer dizer, é dos poucos pelouros que a Presidente tem é a Proteção Civil. Isso demonstra a preocupação política no tema da Proteção Civil. Mas sim, durante muitos anos, algumas câmaras municipais... Também pode revelar que não confia nos outros. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a questão... Eu percebi. Tem a ver com a importância política do tema. Naturalmente, os presidentes de Câmara têm sempre os seus pelouros, mas... Sim, e a responsabilidade máxima da responsabilidade não podem delegar, é sempre do presidente da Câmara. Eu lembro-me de ter uma conversa com ela há uns anos atrás, que lhe perguntei porque é que ela queria a Proteção Civil, ela basicamente respondeu isso. Se a responsabilidade máxima do Conselho de Proteção Civil é minha, a competência desde já é minha, não vale a pena estar delegada em outra. Foi basicamente o que ela me transmitiu. Mas... acredito que hoje, pelo menos aqui na região, os municípios que eu conheço, independentemente da sua força política, estão completamente compenetrados com o assunto da Proteção Civil, porque a tragédia que em 2017 fez mudar muitas consciências, mas também já aí uma nova geração de presidentes de Câmara também tinha feito as coisas de forma diferente. Duarte, já agora, no que diz respeito, e aqui falava ainda há pouco com o Hugo nesta questão dos particulares terem essa obrigatoriedade de limpar os respectivos terrenos, quando não o fazem, cabe às câmaras municipais substituir esses proprietários e avançar para a limpeza. Mas aqui nem sempre, pelo menos em alguns concelhos da nossa região, nem sempre é fácil saber de quem é este ou aquele terreno. Esta questão dos cadastros, isto já está ultrapassado, devidamente ultrapassado ou não? Não está ultrapassado, e antes de mais sobre esse assunto é que temos que ser justos, porque é óbvio que a floresta só vai estar organizada, e nós falámos aqui praticamente só de meios, mas só vai estar organizada de forma defensiva, ou seja, bem planeada,
quando a floresta for rentável, ou pelo menos quando garantir o seu próprio financiamento da limpeza. E hoje em dia, para milhares de proprietários, limpar a sua floresta não é rentável. Há outros que não têm disponibilidade para isso, que não querem gastar esse dinheiro, e há outros que não têm dinheiro para isso. E, portanto, a falta de limpeza também tem um bocadinho a ver com estes fatores todos. E ainda há outro problema, que é a falta de mão de obra. Nós agora andamos a discutir as questões da Odmira e dos trabalhadores imigrantes e não sei quais, mas se nós formos ver a maior parte das empresas que andam a limpar, a fazer as faixas de contenção junto às propriedades e junto às estradas, a maior parte deles recorrem a mão de obra imigrante e, portanto, há uma grande falta de mão de obra, que também aumenta o preço e o custo destas atividades. O que tem havido durante muitos anos também, e agora indo diretamente à questão, nós agora pedimos uma autorização legislativa ao Governo para permitir, em alguns casos também, que as câmaras possam assumir a responsabilidade de limpar aquilo que é das pessoas e depois fazer-se remunerar da venda do material. Tem que ser feito com cuidado, nós estamos a mexer com interesses, com proteção da propriedade privada, mas por outro lado também é aquilo que é importante do bem comum. E quando uma coisa que é minha está a pôr em perigo a segurança de todos, aí o Estado deve ter a possibilidade de intervir. Porque muitas vezes não tem. E nós já vimos em várias situações, e agora, por exemplo, com a pandemia, reparámos nos lares ilegais que o Estado, sem um mandato judicial praticamente, não conseguia chegar lá e saber sequer como é que estavam as pessoas. E no caso da floresta, nós temos que perceber que a floresta só é sustentável, só é financeiramente viável e só é segura se todos fizermos aquilo que nos compete. Qual é a forma de o fazer? A maior parte dos proprietários, por exemplo, no Concelho de Mação, 75% dos proprietários não vivem no Concelho. Nós não podemos pedir a uma pessoa que vive, sei lá, em Braga e que tem aqui 1 hectare em Tomar, que venha cá tomar conta dele todos os dias. É impossível. E, portanto, a única solução que há, o caminho a fazer, são as associações de propriedades. Ou seja através de ZIF, seja de unidade de sociedades de gestão comum num condomínio florestal, e que possam existir entidades criadas por estas para gerir aquilo que é nosso. E gerir de forma a limpar, a rentabilizar, a promover, a vender, porque só quando tivermos este mosaico definido e a funcionar bem, é que teremos uma floresta sustentável. Eu aqui diria que nós, depois de Pedrógão, perdemos uns anos, porque o Governo apostou num modelo que verdadeiramente não resultou e fê-lo até em Pedrógão. São os chamados projetos piloto, onde nós dissemos logo não faz sentido, que agora primeiro tem que estar preocupados em limpar as cabeças. Não há uma cultura própria para assumir isto e não deviam ter feito, agora reconheceram, voltaram atrás e fizeram estes projetos pilotos com concelhos que têm uma massa crítica forte e uma predisposição dos proprietários para isso, que é o caso do Concelho de Mação, é o caso do Concelho de Vila de Rei, Proença Nova, da Sertã do Louros, são concelhos que estão muito familiarizados já, uns mais do que outros, obviamente, o caso do Sardual também. Portanto, vamos agora começar a fazer esse caminho, perdemos aqui há alguns anos, mas felizmente agora há disponibilidade financeira para tal. Porque os proprietários, nós não podemos só achar que as pessoas ou são irresponsáveis, há pessoas que não conseguem limpar. E portanto, a floresta tem que ser rentável. Se calhar, para a minha parte ser rentável, aquela que está ao lado, que é do Hugo, não pode ser rentável porque ele tem que deixar de plantar para eu proteger os meus. Mas no final dividimos o que é o lucro daquilo que é proporcional à área. E o pensamento tem que ser este. Agora, não é difícil, não é fácil que as pessoas consigam consciencializar-se que este é o caminho. Quanto ao cadastro, lá está, há zonas do nosso distrito que têm cadastro, mas não é o cadastro que impede os fogos. Isso é um grande mito. Não ajuda nada, só saber o cadastro. Ajuda a termos os dados? Pois, mas aqui isso não impede fogo nenhum. Não. Só o Concelho de Mação está todo cadastrado. Claro. E já ardeu o que vocês sabem. Claro. O cadastro não é uma ferramenta, é um caminho. Mas é que nem isso o Governo conseguiu fazer com os projetos piloto. Porquê? Porque tentaram fazer a coisa a partir de Lisboa, com projetos piloto, com muitas invenções, e depois aquilo na verdade não resulta. Mas é um caminho que nós temos que fazer. E o cadastro continua a estar adiado em Portugal. Pode ser que agora com o PRR, que é a cura para todos os males, consiga resolver esse problema. Já agora, também um tema que se pode relacionar com isto que estamos a debater, porque diz respeito à proteção civil. Muitos defendem que nesta altura, hoje por hoje, não se justifica a existência de bombeiros puramente voluntários. Por exemplo, aqui Tomar tem um corpo misto, há outras associações do nosso distrito, da nossa região, entregues a associações humanitárias. Justifica-se ou não, ou percebe-se ou não quem diz que nesta altura, nos tempos que correm, já não se justifica a existência de bombeiros voluntários? Isso é um debate que daria para um debate inteiro só sobre esse tema. Em primeiro lugar, em Tomar temos, como bem disse, um corpo essencialmente profissional de bombeiros municipais que é complementado por um corpo de bombeiros voluntários. Mas existem noutros concelhos da nossa região somente associações humanitárias de bombeiros voluntários,
que também tem dentro de si pessoas que são profissionais. Pois, não está em causa a Ou competência seja, de cada um. Ou seja, porque grande parte das pessoas, também dos antigos bombeiros, das ações humanitárias bombeiros voluntários, hoje são profissionais, ou seja, existem corpos profissionais em todas essas instituições, sejam bombeiros municipais, sejam bombeiros voluntários. Sejam, por exemplo, casos como há outros concelhos que têm os dois modelos. Por exemplo, Santarém tem municipais e tem voluntários. E até tem várias instituições voluntárias. Isto para dizer o seguinte, na minha opinião, eu julgo que hoje entramos para um nível de profissionalismo que é natural, cada vez mais a profissionalização da proteção civil, a profissão dos bombeiros. Já não é propriamente o que acontecia há alguns anos atrás, que a grande maioria das pessoas que estavam no combate ao fogo eram pessoas que estavam nos seus trabalhos, tocava a fogo e iam todos a correr. Hoje o próprio mundo não se compagina com essas decisões. Agora, de quem é a tutela? Se é dos municípios. Eu pessoalmente gosto do modelo de bombeiros municipais, mas o modelo de bombeiros municipais que nós temos em Tomar também levanta muitas dificuldades. No meio do Tejo temos Tomar, temos Alcanena e temos Sardual. E levanta muitas dificuldades à partida, nomeadamente a questão de por exemplo, depois para fundos comunitários é bem mais complicado os bombeiros municipais do que os bombeiros voluntários. Há alguma desigualdade que também existe depois que os presidentes de Câmara que têm bombeiros municipais estão sempre a referir, algumas desigualdades. Sim, o pagamento do Estado das câmaras que têm bombeiros municipais é inferior. Ou seja, os bombeiros voluntários recebem mais... Que também não é justo. Que até acaba por ser injusto. Não é injusto, porque, por exemplo, câmaras como a Tomar, ou como a de Alcanena, ou como a do Sardual, gastam muito para ter um corpo de bombeiros municipais. E os outros também gastam. Gastam a apoiar os voluntários. Gastam a apoiar os voluntários. Por isso, eu julgo que hoje passamos para um nível de profissionalismo, independentemente se a competência ser de ações humanitárias ou municipal, é o caminho cada vez mais, termos estruturas cada vez mais profissionalizadas, independentemente de quem é, digamos assim, o dono da estrutura. Mas eu acho que temos que garantir também a igualdade entre os municípios que têm bombeiros municipais e os municípios que têm bombeiros voluntários, a nível de garantia de que os pagamentos, os apoios são idênticos, e os municípios que têm por opção bombeiros municipais, e Tomar sempre teve, não é uma opção do atual Executivo da Câmara Municipal, é uma opção que vem de muito de trás, que é importante garantirmos que esses bombeiros tenham os mesmos apoios do que outros, porque nós acabamos por levar com a mesma lei que se aplica, por exemplo, aos sapadores de Lisboa, aos sapadores de Setúbal, quando são realidades relativamente diferentes do que esses corpos. Mas dizer que acredito que cada vez mais vamos ter um sistema profissional nos bombeiros, independentemente de quem é a competência, naturalmente sempre com um corpo de voluntários para, em alguns períodos, dar esse acréscimo. Duarte, voluntários, sim ou não? Claro que sim. Agora, é preciso aqui esclarecer vários mitos, porque, por exemplo, depois há muitos municípios que vivem de costas voltadas para os bombeiros voluntários. Que é uma estupidez pegada. Não sei de quem é que é a culpa, mas com certeza tem que ser dos dois lados. Há vários casos desses e vários casos bem recentes. É óbvio que os bombeiros municipais também têm um corpo voluntário. O caso dos bombeiros, não sei qual é o caso de Tomar. O Sardual tem os bombeiros municipais, tem os profissionais, depois tem alguns voluntários que também ajudam. Como o inverso acontece nos bombeiros voluntários. São equipa, tem um conjunto de bombeiros que são permanentes e no fundo esses são profissionais como os outros. Agora, eu digo há voluntários, mesmo não sendo profissionais, há voluntários que vão lá só fazer alguns serviços, que são mais profissionais que muitos municipais e muitos sapadores por esse país fora. Então, nós não podemos dizer que os profissionais ou os voluntários, no geral, são melhores ou melhores. Agora, um corpo de bombeiros profissionais tem obrigações diferentes. Boa forma física, tem mais tempo para fazer treino, para fazer planeamento, para fazer formação. Claro que se pudessem ser todos profissionais era melhor. Agora, o país não tem a capacidade para ter em cada concelho um corpo permanente de bombeiros profissionais do tamanho e da dimensão que dava jeito de ter sempre. Porquê? Porque tem que ser um regime misto. Ou seja, há um corpo permanente durante o ano que se alarga nos períodos mais críticos, porque é impossível manter o resto. Ou então, em vez de darmos, por exemplo, agora a ter um conjunto brutal de sapadores no ICNF por cada distrito, que fazem trabalhos de limpeza durante o verão, não sei o quê, temos que pensar se os bombeiros podem assumir um modelo desse género, que durante o verão trabalham na área da limpeza da floresta, da manutenção, etc. É uma discussão que podemos ter. O que eu sei é uma coisa, 90% e tal da força que temos de combate aos fogos é de bombeiros. A esmagadora maioria são corpos voluntários.
são associações de direito privado, são associações sem fins lucrativos. E o Estado não tem não tem capacidade para as substituir de um dia para o outro. Eu acho que as trata mal, sinceramente. A forma como o Estado lida com os bombeiros é desprezível. Acho que mereciam uma vénia em vez de merecerem o coice que estão às vezes, que levam da parte do Estado. Eu vejo sempre que há uma visita de um ministro a qualquer fogo, aparecem os da GNR primeiro, os da Força Aérea, depois os do Exército, e os bombeiros, se lá tiver algum que se chame para a frente, normalmente está todo sujo, é o que aparece. Porquê? Porque não são dependentes do ministro, obviamente, na hierarquia é assim que funciona. Agora, continuam a ser 90 e tal % da força, e nós esquecemos isto muitas vezes. E depois também se tenta criar uma ideia, eu gostava de explicar isto, tenta-se dar a ideia que estamos a profissionalizar os bombeiros com a atribuição de equipas de intervenção permanente, as chamadas EIP. Isso é uma tanga, porque não é nada. Porque quando se tem uma EIP, tem 5 homens ou mulheres. Trabalham das 9 às 5, ou das 10 às 6. Tem um horário a cumprir. Nós só podemos dizer que temos uma equipa profissional a tempo inteiro quando tivermos 3 equipas destas para trabalhar em 24 horas. Por exemplo, uma grande parte dos focos são a partir das 5 da tarde. Às vezes fico todo iriçado com o ministro quando diz que nós estamos a profissionalizar e agora garantimos, já temos não sei quantas corporações com equipas permanentes. Permanentes até uma certa hora. Por isso é que eu acho que às vezes o que falta, isto não é mau que se faça por aqui. É uma aldrabice dizer-se uma coisa que ela não é. E portanto, é caminhar uma EIP 24 horas, são 3 equipas. É como as rádios não trabalham só das 9 às 5, felizmente. Mesmo nos corpos municipais acontece isso. Claro que tem que ser assim. A história das EIPs não é uma solução, até porque acaba por ser um trabalho um bocado precário também. Agora, eu acho que o modelo misto seria o ideal. As câmaras municipais têm uma responsabilidade importante, têm que garantir. Eu acho que as câmaras municipais também veem cada vez mais os bombeiros como uma ferramenta fundamental e se calhar podem ter muito mais atividades do que têm hoje. Porque, por exemplo, tudo não é só o socorro e emergência. As pessoas têm que ter a sorte, muitas vezes, de ter o nosso próprio sistema. O Miguel Borges diz muitas vezes que a proteção civil está a 7 pés de barro. A rede, por exemplo, de socorro e emergência que existe é muito diferenciada de concelho para concelho, porque todos têm uma ambulância que diz INEM. Mas nós podemos ter a sorte de apanhar um médico do INEM, ou um socorrista do INEM, um enfermeiro, o que for, um paramédico. Podemos apanhar um bombeiro que fez a formação toda e que tem aquele curso certo e é bom, mas podemos também apanhar outro que não é nada de especial, como acontece com os enfermeiros também. Ou seja, a rede é pouco homogénea. E eu diria que um conjunto de bombeiros profissionais nas corporações de bombeiros garantem muito mais qualidade até este nível. E, portanto, eu diria que sim, é sempre um caminho. Quanto mais profissionais forem, melhor. Muito bem, vamos avançar para outro tema, ainda muito haveria para dizer sobre este. Avançamos para as eleições autárquicas. Tudo assim aponta que serão realizadas no final de setembro, mas ou início de outubro, mas há esse início de outubro que ficará marcado com o feriado e a questão do fim de semana poderá então, pelo menos é aquilo que se tem dito, mas não é oficial. Começo então pelo Costa. Hugo, estamos efetivamente a falar de eleições autárquicas. Aqui são eleições marcadas pela proximidade da população aos respectivos candidatos locais. Esta proximidade faz com que as pessoas escolham efetivamente os rostos principais das candidaturas ou ainda vão muito pelas siglas partidárias? Bem, em relação às eleições autárquicas, muitas notícias realmente dizem que são no dia 26 de setembro, mas poderão ser em outubro, legalmente terão que ser nesse período. À parte, que eu acho que é também relevante, sendo eu Presidente da Distrital Santarém do Partido Socialista, tendo a responsabilidade desse ponto de vista da coordenação autárquica da escolha dos candidatos à Câmara Municipal em 21 concelhos, dos 21 concelhos do Distrito de Santarém, queria dar este pressuposto porque naturalmente tem essa condição. Em relação à pergunta em particular que me faz, eu julgo que cada vez mais estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de uma política de proximidade. As eleições autárquicas, estamos a escolher quem vai governar os nossos vizinhos. Os vizinhos escolhem-se entre eles próprios. É esse, no fundo, o modelo. Eu acredito que o que está em causa nas eleições autárquicas, em primeiro lugar, é esse trabalho de proximidade que os nossos autarcas realizam. E, mais do que, até porque temos muitos casos,
no distrito e no país, em que o partido que sociologicamente vence eleições nacionais não é o partido que sociologicamente vence as eleições autárquicas. E muitas vezes há partidos que valem mais em eleições autárquicas do que valem em eleições legislativas e vice-versa. Em vários concelhos existe essa percepção. Logo à partida, o que está em avaliação, se um Presidente de Câmara ou um Presidente de Junta é recandidato, o que está em avaliação é se o Presidente de Junta ou o Presidente de Câmara fez um bom mandato. É isso que eu acredito, que logo a primeira análise. E depois, quando há naturalmente mudanças, que também acontecem, na nossa região também acontecem algumas mudanças, o que está em análise já não é só o passado, digamos assim, o balanço de que essa força política tem, mas também as condições objetivas em que olhamos para os candidatos. Isto para dizer o seguinte: acredito que as eleições autárquicas são uma festa da democracia, acredito que é um momento em que milhares e milhares de portugueses em todas as forças políticas vão participar e vão ter a liberdade de escolher. É o momento da festa da democracia por excelência, em que em todas as freguesias do país há quem constitua listas, há quem queira participar, há quem queira dar a cara, independentemente da força política pelo que o faz. São também umas eleições autárquicas diferentes do que já tivemos por 2 ou 3 razões, nomeadamente a pandemia vai nos obrigar a todos, e tendo a responsabilidade que já disse, na discussão com os candidatos às câmaras municipais do distrito, muitas vezes uma das matérias que abordamos é necessariamente a forma de fazer campanha, que será necessariamente diferente do que foi feito até aos dias de hoje, e simultaneamente com novos partidos a emergir que vão naturalmente colocar novos cenários políticos em cada concelho. Mas isso também é o natural da democracia e temos que estar perfeitamente disponíveis para esses cenários. E depois é também o momento em que os cidadãos participam. Eu acho que, por exemplo, um dos problemas é que muitas vezes, como sabem, sou candidato aqui à Assembleia Municipal de Tomar, e uma das coisas que eu sinto nas Assembleias Municipais, por exemplo, mas que até presidei para alguém do Partido Socialista, mas não tem culpa, não é do Presidente, mas passa-se em todas as Assembleias Municipais do país, é a incapacidade de chamar pessoas àquelas e as pessoas sentirem a importância do que se passa ali, e muitas vezes olham para aquilo como um espetáculo de teatro de má qualidade, e para as pessoas estarem num espetáculo de teatro de má qualidade, vão a um espetáculo de teatro de boa qualidade, a um teatro. E isso muitas vezes acontece. Mas eu acho que as pessoas têm de participar mais, e a culpa da não participação das pessoas nas atividades políticas nunca pode ser... Eu não sou daqueles políticos que defendem que a culpa da não participação e do interesse das pessoas é da população, não. A culpa é de todos nós. É de todos nós, agentes políticos, em primeiro lugar, que se calhar não fazemos as coisas bem feitas. Mas eu acredito, em primeiro lugar, que as eleições autárquicas são a festa da democracia, e acredito que os partidos políticos, nomeadamente os 2 partidos com mais responsabilidade autárquica na região, e aqui colocaria apenas o Médio Tejo, mas podemos falar todo o distrito de Santarém, mas os partidos com mais responsabilidade política na região estão a trabalhar para ter as melhores opções, e acredito que qualquer pessoa que se candidate pelo Partido Socialista a uma Câmara Municipal, como qualquer pessoa que se candidate pelo Partido Social Democrata a uma Câmara Municipal, ou a uma junta de freguesia, ou por qualquer outro partido, que quer é o melhor da sua terra e das suas gentes. Ou seja, Duarte Marques, autárquicas não servem para premiar ou castigar o governo em funções? Não servem, não deviam servir para isso. Mas às vezes acontece. Eu acho que isso acontece sobretudo nos centros maiores. Não é pouco habitual que o partido que está no poder e que está na mão de cima, nos períodos de poder tem mãos de cima e mãos de baixo, por arrastamento consiga eleger alguns presidentes de Câmara de forma inesperada. Isso já aconteceu muitas vezes, quer com o PSD, quer com o Partido Socialista. E, portanto, diria, claro que há uma onda positiva que permite às pessoas, em alguns concelhos, acreditar mais num projeto ou noutro. Agora, um presidente de Câmara no poder, diria que dificilmente pode ser muito afetado por essa onda. Eu sempre que penso em autárquicas, e nesta semana escrevi sobre isso, digo sempre que as condições, o contexto sociológico e ideológico de determinada região ajudam muito a criar uma vantagem num partido. Mas também é verdade que nós, em algumas zonas do país, conseguimos ganhar eleições, nós, PSD, com 60%, 70%, e depois temos 15% nas autárquicas. Portanto,
Não se pode dizer que determinado conselho é impossível de eleger alguém do PSD quando o Marcelo ganhou lá, quando Passos Coelho ganhou lá e nós temos 12%, 10%. Isso quer dizer também alguma responsabilidade nossa. Não só de quem está agora a liderar o PSD ou o PS em cada conselho, mas aquilo que foi o acumular dos últimos anos. Eu admito que uma Câmara que foi sempre de um determinado partido e bem gerida, do caso do Conselho de Mação, onde nós ganhamos e perdemos eleições legislativas e presidenciais e tudo, mas para a Câmara vencemos sempre. Isso também tem que ser mérito das pessoas que estão a cara pelo bem ser nesse sítio. E isto acontece com o PS noutros conselhos do país. Agora, acho que há alturas e há oportunidades também de mudança. Quando se esgotam alguns ciclos, se espera um bocadinho melhor, uma coisa um bocadinho diferente. E eu acho que isso é fundamental. Eu diria que as pessoas tendem a valorizar muito a personalidade do candidato, do Presidente da Câmara, aquele que conhecem. Eu sei que em certos sítios basta até pode ir um cão com uma bandeira do PCP que ganha, mas isso também começa a acabar, e tendencialmente é acabar, passa do PCP para o PS, e depois até o PSD pode vir a ganhar, que é, por exemplo, o caso da Chamusca, uma Câmara. Foi sempre PCP, depois tem sido PS agora. Eu acho que as pessoas começam a olhar para aqueles exemplos e dizem, se calhar só lá vamos com o PSD. E eu espero que seja isso que venha a acontecer em breve. Agora, há ciclos, por exemplo, Tomar tem um ciclo PSD, tem um ciclo PS, eu agora espero que venha a ter um ciclo PSD outra vez, portanto, que há alguma rotatividade, alguma mudança. E há como Abrantes, teve PSD, depois teve PS. O problema é quando ficam sempre no mesmo partido ou agarradas a um canto político. Mas eu diria que a experiência que as pessoas têm com o Presidente da Câmara é muito importante. É claro que tem mais poder do que o candidato adversário. Tem os meios para fazer, tem obra para mostrar, e daí, se merecer continuar, as pessoas, claro, que votam mais naquele que lhes dá mais confiança. Então, numa altura de crise, este já está, vamos com esse. Mas também podem olhar para as fragilidades, não é? Olhar para os conselhos ao lado e ver o que é que os outros fizeram e o nosso não fez. Eu às vezes uso uns exemplos que são bons de analisar. Há conselhos do nosso distrito que ganharam muito com determinados presidentes de Câmara, há outros que não melhoraram assim tanto, e há outros de facto que deram uma volta imensa. E é um bocado injusto quem não vive nesses conselhos poder comentar o que é. Eu aqui diria, se tivesse que apontar uma fragilidade no conselho de Tomar, as pessoas, costumo dizer que Tomar é das cidades mais lindas, mais bonitas do país. A cidade é praticamente só fazer flores na cidade, porque a cidade já está, isto está impecável, só não tem saneamento básico. Mas, por exemplo, Tomar para mim tem uma fragilidade muito grande, que é a questão empresarial. Aquela cidade que me habituei a ver como um dos polos económicos do país. E uma coisa que eu acho estranho, e aliás faz mesmo confusão, é como é uma crítica que se faz há tantos anos em Tomar, e quando digo há tantos anos... Vem da gestão do PSD? Não, é que no tempo do PSD criaram-se algumas estruturas em Tomar. Mas como é que em 8 anos não se, por exemplo, a questão da zona industrial, como é que não se resolve aquilo? Quais estruturas de infraestrutura? Estou a falar que aquela zona industrial tem sido feita por alguém. Aquela zona industrial foi feita pelo Partido Socialista. Mas então está assim, mas há outro. Repara, veio para cá o Politécnico, veio para cá uma carrada de empresas, outras fecharam. Nos 16 anos que do PSD, com o investimento empresarial é que existiu. Mas repara, Hugo, repara numa coisa. O PS está... É que a IBM já foi na gestão do PS. Hugo, não sei em que questão é que foi. Não foi a Câmara de certeza que trouxe para cá. Não, mas é a Câmara que paga o arrendamento todo. Faz-lhe bem, se calhar devia pensar se a empresa lucra, se tem que continuar a pagar ou se tem que criar outras condições, não sei. O que eu gostava de saber é como é que se, no caso concreto, Tomar, que é uma cidade que foi um polo industrial do país, como é que se continua a justificar? Eu lembro de vir cá há 8 anos numa campanha eleitoral e ir visitar a zona industrial ali à entrada de Tomar. Aquilo está exatamente na mesma. Como é que as pessoas podem crer que as empresas vão para Tomar se ali em Torres Novas têm um acesso mais fácil até à autoestrada e têm condições ali à volta para se alojar, têm no entroncamento, podem ter se calhar... É que é uma crítica recorrente, não é de agora. Como é que não se fez isto? Como é que é um problema que não se resolve? E eu não sou de Tomar, eu não vivo cá, não conheço, mas sempre que alguém me diz qual é o problema de Tomar, dizem-me sempre isto. Porque, por exemplo, Tomar é um concelho, tem uma condição excepcional para que as pessoas possam até trabalhar fora de Tomar e viver a Tomar porque gostam de viver cá, mas depois dificilmente consegue fazer competição para atrair empresas. E agora, há uma coisa que eu não resisto a dizer. Eu recordo há 4 anos atrás, mesmo junto das eleições, o nosso candidato na altura, o malogrado, até foi o Boa Vida, que agora também gostava de recordar, que foi sempre um senhor, me ter ligado, ter contado da história de uns chineses que vinham para Tomar. Não sei se recordam dessa notícia, havia uma notícia que agora vinham uns chineses para Tomar. E depois não vieram. E agora, há meia dúzia de dias, são uns indianos que vêm para uma empresa que vem não sei de onde para Tomar. Vi nos jornais, aqui nos online. Ou seja... Sempre não é isso. Sempre que se aproxima um ato eleitoral,
anuncia, que a maior especialista nisso era a Presidente de Câmara de Abrantes, que agora é Ministra da Agricultura. Deve ter sido a Presidente de Câmara que mais viajou pelo mundo e não levou investimento quase nenhum para Abrantes. Mas havia sempre um investimento a chegar. Eu espero que chegue. Não se pode usar a esperança das pessoas para dar a anunciar investimentos. Uma empresa vir para um conselho não é só responsabilidade do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara não sai do gabinete e diz assim, olha, agora vou pôr aqui uma empresa. Eu tenho a certeza que a Presidente da Câmara Tomar, se pudesse, passava a vida a viajar, a tentar trazer investimento. Também é preciso ter sorte, é preciso que as pessoas de cá também investam, porque normalmente os empresários investem na própria terra, é preciso que o Governo crie condições para tal. Portanto, não é, mesmo quando corre bem, não é só o mérito do Presidente da Câmara. Quando corre mal também não pode ser. Não pode ser mesmo. Agora, nós podemos é fazer mais ou menos por isso. Eu não quero estar aqui a discutir a política de Tomar, que não é isso, mas vemos que uma coisa eu sei, e é um estudo que eu já fiz e que vale a pena nós pensarmos nisso. A maior parte dos investimentos que são feitos num concelho do ponto de vista económico e industrial são normalmente feitos por filhos de cá, que têm uma preferência. E eu diria isto, que é um concelho com genes de empresários, e basta ver Tomar, como também podemos ver aqui Ferreira do César, tem pequenas empresas e que se tornaram grandes, são concelhos em que são as pessoas de cá que fazem a diferença. E, portanto, o que nós também se calhar devemos fazer mais e esse é um papel também diferente dos Presidentes de Câmara, é garantir o maior empenhamento. E para terminar, só dizer outra coisa que parece para este ciclo autárquico que aí vem, que é, eu uso muito o exemplo do Presidente de Câmara de Famalicão, que não se recandidatou, porque disse que os próximos 3 mandatos são decisivos para usar a bazuca, para usar o PT 2030 e um conjunto de fundos estratégicos que aí vêm. Eu recordo que Famalicão é o concelho do país que mais injeta dinheiro na economia nacional em termos de IRC, se não estou em erro. Não sei se é o maior, além de Lisboa, ou se é mesmo o maior. Mas é uma brutalidade. Isto significa o quê? Que os próximos presidentes de Câmara vão ter que lidar com um conjunto de instrumentos novos que não conheciam, de instrumentos de financiamento, investimentos, de instrumentos também de políticas de habitação, e é bom pensarmos quem é que são também os mais preparados para gerir aquilo. Ou seja, quem é que são as pessoas que estão mais preparadas para ganhar, para agarrar naqueles instrumentos e os colocarem ao serviço do seu município. E isso é um fator importante e deve ser refletido pelas pessoas para os próximos anos, para os próximos ciclos. O Hugo quererá replicar. Não necessariamente, eu também não é o local para fazermos debate político local. Eu estava só a dar um exemplo do... Mas acho, Fala-se já agora só explicar a questão desses investimentos chineses, eu acho que isso é relevante. A Câmara Municipal, na altura, uns empresários chineses que pediram para ver o Conselho e vieram ver o Conselho e deram declarações públicas e estavam a pensar em investir. Se isso é um problema em si, é normal. Tem que se ver a forma como também se projeta isso, como é o valor que se dá. Ou seja, é perfeitamente normal. Também sei que neste momento a Câmara Municipal está, como esteve sempre, à procura de novos investimentos. Também referir que nós temos um tecido empresarial e a Câmara Municipal, como também tornou público já agora, porque outras forças também tentaram manipular algumas coisas, que tem a ver com a Platex, a Câmara Municipal, aí dizendo que a responsabilidade da Platex, não, da Platex, sim, dizendo que a responsabilidade não é da Câmara Municipal, mas é uma empresa que está numa situação financeira muito difícil, em que um partido político até veio publicamente dizer que aquilo não tinha solução, que ninguém queria saber daquilo, e a Câmara Municipal veio publicamente dizer que era mentira, que havia dois interessados que já apareceram, que já existiram. Agora, se o processo vai a bom termo ou não vai a bom termo, já não é responsabilidade da Câmara Municipal, porque tem a ver com massas, com o Ministério de Insolvência, etc. Mas também são notícias que muitas vezes, em vez de ajudarem, também não ajudam nada, porque eram questões que estavam a ser tratadas, digamos assim, para encontrar uma solução e não foram. E aqui não foi o PSD que fez essa... Pronto, estava a esperar que a gente explicasse isso. Se podia... Foram forças mais à esquerda, digamos assim, que fizeram essa... porque vocês saliam. Fizeram essas questões. Mas há uma tentação, sempre que aparece o problema, às vezes, de alguns presidentes de Câmara, quando aparece ali uma manifestação de investimento, querem ir logo para a praça pública falar. Quando não percebem que isso às vezes é o pior. É o pior. Agora, tiveste 3 investidores grandes na área da cannabis. O Presidente de Câmara de Mação nunca abriu a boca. Claro. Só abriu a boca quando aquilo foi aprovado. Nunca andou a dizer, temos aqui um investidor daqui. Mas isto para dizer que eu acredito que os municípios no futuro... O caso, por exemplo, da Almeirim da Mercadona. Até havia ali algum sigilo que ele deve ter sido obrigado. Eu, por acaso, percebi que ele ia para lá muito mais cedo. Mas ele teve caladinho. Claro, e bem. No dia que aquilo se anunciou, fez a festa que tinha a fazer. Outros andaram a falar demais, perderam. Isto para dizer o seguinte, acredito que... Não vou entrar no debate da política local, mas acredito realmente que o próximo cenário autárquico será um cenário em que é preciso
as pessoas terem capacidade para aproveitar aquele que será o grande pacote financeiro que o país vai ter, quer com o plano de recuperação e resiliência, quer com o novo quadro comunitário, quer também com o remanescente do quadro comunitário. Ainda esta semana, a Ministra da Coesão disse aqui em Tomar que Tomar era um concelho com 80% de execução dos fundos comunitários dos POs, que estava bem acima daquela que era a média. Pelo menos está acima do Ministério dela e do Governo. 80% de execução é uma boa taxa de execução, ou não mas tu estás no Parlamento, costumas dizer que o Governo tem 55%, e que é uma taxa fantástica, quando na verdade não é. É uma desgraça. Agora, 80% de 100, 80% de 1000 é bem diferente. Claro. Agora, se todos os conselhos tivessem 80% de execução... Depende, eu prefiro ter 50% de execução, muito mais de 1 milhão, do que ter 80% de 100 euros. 100 mil, claro. Estamos de acordo. Mas isto para dizer que as pessoas vão ter que ter essa capacidade, e vamos ter que ter capacidade de ter, os autarcas vão ter que ter capacidade de olhar para o futuro e de projetar o futuro. E os eleitores, no dia 26 de setembro, ou no dia 4 ou 5 de outubro, no dia 4 de outubro, decidirão, ou 16 de outubro, agora de cor, não tenho aqui a agenda, para ver qual é que é o domingo concreto, escolherão em consciência, sendo certo que eu também acredito, isto vale para a grande parte do país, que a maioria das pessoas vão preferir a estabilidade neste momento, na grande maioria dos casos as pessoas vão preferir a estabilidade, não só para o distrito, mas também a nível do país. Vocês perspectivam aqui alguma, como é que eu lhe chamar, alguma surpresa, por exemplo, em Alcanena, Fernando Aceiceira sai, em Ferreira do Zézer, Jacinto Lopes sai. Poderá aqui haver como o Feliciano deve imaginar, eu, como Presidente Distrital, digo que o PS quer ganhar essas duas câmaras municipais, nem posso dizer diferente, e acredito que o Bruno Gomes, passado 40 e muitos anos, tem todas as hipóteses de ganhar Ferreira do Zézer. Em relação ao Hugo Santarém, que Alcanena é uma câmara que já mudou várias vezes de mãos, acredito que a candidatura do Hugo Santarém é uma candidatura forte e que representa aquilo que também com os 12 anos que o Partido Socialista teve no poder recentemente, não colocando de parte perceber que também os partidos da oposição vão tentar disputar a Câmara Municipal, o que é normal nestes momentos. Duarte, juntar a isto o aparecimento também de outras forças partidárias, poderá aqui dividir o bolo? No caso da Alcanena, acho que é uma Câmara em que o PSD pode ganhar as eleições. O PSD, recordo, já venceu várias eleições em Alcanena, não ganhava para a Câmara. Tem um excelente candidato. E diria que o adversário não une o próprio partido. Isso é mentira. Não é mentira, foi verdade, já há declarações públicas. E também, mas os últimos... Quem é que não? Eu não conheço o PS, felizmente. O candidato foi votado por 95%. Está bem, mas isso era 95%, lá está. Aquilo que veio a público não era um candidato unânime, até as pessoas do PS até preferem este candidato do que o outro, sinceramente. Este candidato tal. Está bem. Até o Sócrates foi militante do PSD. Não é por aí. Tens vários membros do governo. Não tem casa. Agora, o candidato do Partido Socialista é um candidato que, por um lado, está muito ligado aos principais problemas do Concelho de Alcanena, como é a questão do ambiente. E eu recordo que esta Presidente de Câmara e este candidato foram fazer o resgate da concessão da estação de tratamentos, e que tem corrido ainda pior do que já estava. Fui eu até que, na altura, desmascarei a falta de investimento que a Câmara fez na consecução produção do protocolo feito com o Governo para retirar o passivo ambiental dali, que ele teve parado por 5 ou 6 anos. Viemos a saber foi porque a própria Câmara não fez a sua parte do protocolo. Até foi a própria Áustria que adiantou o dinheiro que devia ser a Câmara a adiantar da sua parte. O candidato do PS é um candidato forte. Se há uma Câmara que o PS pode virar e está apostado em ganhar, acho que está apostado em todas, mas aquela eu acho que há uma janela de oportunidade diferente. Quanto a Ferreira do Zézer, é um concelho em que o PSD fez um trabalho muito bom ao longo dos anos. Acho que o candidato do PSD olha-se para os dois e percebe-se também o perfil de cada um. Tem preparação que é diferente. Conhece bem a Câmara, uma pessoa ligada às questões ambientais, uma questão ligada ao planeamento também. Como é que o PSD é um candidato que não une o PSD? Eu acho que é um candidato que une menos o PSD que o... Pelos vistos, todos os candidatos têm sempre gente que prefere um ou que prefere o outro. Um candidato que é forte na Câmara publicamente a dizer que queria ser ele o candidato. Não, isso é. Mas também eu gostava de ser candidato a várias câmaras. Uma coisa é assim, eu gostava de ser o candidato. Outra coisa é, depois de escolher, aquilo não é o PCP. Eu não sei bem fazer no PS, que há um gajo que decide todos. O PS tem um candidato e tem várias pessoas que podem ser candidatos. Claro. Chega uma altura e decide-se. Como em Alcanena, que é o candidato. É o não sei quantos de Santarém. Muito bem, que é candidato em Alcanena. Muito bem, os outros a seguir calam-se. É normal. Agora, naquele caso concreto, havia ali uma disputa muito grande e é isso é que se falava que era um candidato de um perfil diferente, este mais jovem, é verdade,
com um perfil diferente, este muito ligado aos problemas do caso de Alcanena. Agora, o PSD tem outras hipóteses que pode ganhar. Eu acho que há aqui uma aposta interessante numa lista de independentes também na Gulgã. Eu acho que em Abrantes há também uma oportunidade, que é um Presidente de Câmara que faz o primeiro mandato e, portanto, o PSD também tem um trabalho a fazer. Eu acho que Tomar é inevitável que o PSD tenha uma candidata que é Presidente de Câmara, que é uma Presidente de Junta reconhecida, respeitada, com um trabalho muito importante na área do emprego e das questões sociais, que eu espero que possa ter um grande resultado, ou mesmo ganhar. O PSD nas últimas eleições ficou muito perto da vitória, teve Perto? é o segundo partido mais votado, pode ganhar. O PSD não ficou em segundo. O candidato do PSD morre a meio da campanha. A seguir lança um segundo candidato. Tendo em conta as circunstâncias, o PSD não teve um instante. Queres desvalorizar? Não, não foi perto. Eu não desejo que aconteça ao mesmo a nenhum candidato vosso. Mas um partido tem um candidato que teria sido um grande presidente da Câmara Municipal de Tomar e que se calhar unia a cidade, que faleceu a meio da campanha, e é o exemplo dele que deve ficar sempre para todos nós, e que depois tem um candidato que aparece à última da hora, que ainda assim consegue, acho que, tendo em conta as circunstâncias, um bom resultado. Eu acho que o PSD só pode também melhorar, porque agora tem uma presidente do partido que é candidata, a doutora Lourdes Ferromão, que é candidata foi a presidente junto eleita para o PSD com o pior resultado da freguesia. E está no poder já há vários anos e, portanto, pode fazer uma campanha com mais tempo e com mais estabilidade. E penso que o partido aqui pode ter também uma hipótese importante, saber também explorar as oportunidades, as fragilidades do Partido Socialista. Aqui no Médio Tejo, diria que são estes, o importante estratégia do PS, obviamente, é manter as câmaras que tem e tentar ganhar mais uma ou duas, se for possível. Eu acho que, por exemplo, aqui em Torres Novas vai haver um combate muito duro. O PS tem um candidato muito acutilante e preparado, e é um lutador, é um homem, até veio do judo. Vai ser um combate, vai ser um duelo engraçado. Vamos ver se o Independente também vai fazer moça ou não. Eu acho que o PSD pode aproveitar essa fratura no eleitorado, no caso de Torres Novas. Penso que aqui em Orém, quer pelo bom mandato do Luís, quer pelas circunstâncias, não deve haver grande discussão. Na Barquinha, o PSD tem uma candidata muito bem preparada, com muita experiência autárquica, numa Câmara muito importante, que era a Câmara de Cascais, e que vai ser candidata ali. O Presidente da Câmara da Barquinha é uma pessoa respeitada, que é difícil de debater, mas tem uma oportunidade. Acho que no entroncamento pode haver uma surpresa em termos de resultados. Vamos ver o que é que isto dá. Todos nós conhecemos o perfil do Presidente da Câmara de Entroncamento, que não é propriamente um perfil de criar simpatia e relação com as pessoas. Não sei como é que se vai comportar o PS lá, mas o PSD foi buscar um candidato excepcional, que é um professor do Universidade do FMH, muito ligado à terra, que pode fazer uma surpresa. É um eleitorado muito urbano, não é um eleitorado de freguesias, como os outros que nós conhecemos por aqui, e portanto é um eleitorado que eu diria que pode trazer mais surpresas. O PS já teve grandes resultados do orçamento e já baixou muito. Vamos ver também o que é que ali pode acontecer. É uma circunstância diferente de Torres Novas, diferente de Tomar, diferente de qualquer outro concelho que tenha mais pressão. O PSD conseguiu apresentar a lista também em constância. O Presidente de Câmara, que está em primeiro mandato, tem sempre uma vantagem, mas também conta ali com a oposição do PCP, e o PSD pode começar ali a sedimentar alguma coisa para o futuro, aproveitar ali também a divergência entre PS e Partido Comunista Português e começar a ganhar espaço num concelho como aqueles. E o resto vamos ver como é que vai. Tem que fazer análise de concelho a concelho. Que evitei fazê-la, posso fazê-la sem problema nenhum. Se o Feliciano me permitir. Sim, já estamos na reta final, mas o que é para ficar em igualdade. Ele se tiver que cortar, corta só esta parte. Não há problema nenhum. Eu acredito que, à partida, os presidentes de Câmara do Partido Socialista que são recandidatos têm uma grande vantagem no Médio Tejo. Não antevejo que o nosso presidente de Câmara de Abrantes, Manuel Vila Matos, tenha algum problema na sua reeleição. Reeleição não. Na eleição e na reeleição do Partido Socialista não antevejo qualquer problema. O Presidente da Câmara de Constância, que ganha uma Câmara historicamente da CDU com mais de 50% nas últimas eleições, a CDU historicamente tem muita dificuldade em depois, no mandato a seguir, e recuperar as câmaras municipais, e acredito que o Sérgio, o Presidente da Câmara atual, apresentará naturalmente um grande resultado. Depois, a mais a norte, digamos assim, o Sardual, Pedro Duque, é um candidato que já foi candidato algumas vezes, é uma pessoa muito experiente,
num concelho em que a freguesia do centro urbano, do centro do concelho, não é liderada pelo PSD, um combate que será, independentemente do resultado eleitoral, será sempre um combate muito aguerrido e que já está a ser bastante aguerrido para ser honesto no Sardual, e o Pedro é uma pessoa com muita experiência política, e o Miguel Alves é um presidente de junta também muito forte. Em Mação, o Partido Socialista não apresentou o candidato, por isso vou dispensar ao Eduardo fazer a análise sobre o Conselho de Mação, porque o PS, no momento que apresentar o candidato, eu estarei disponível para fazer esse debate, porque também temos que olhar quem será o candidato para ser feita essa análise. Em Orem será sempre uma candidatura, naturalmente existiram algumas circunstâncias que não foram fáceis, mas a Cília Seixo é uma candidata experiente, que é atual vereadora, que já foi candidata nas últimas eleições. Em Ferreira do Zézer, eu acho que 40 e muitos anos do mesmo partido na Câmara Municipal é muito tempo. Nunca o Partido Socialista tinha ganho umas eleições nacionais em Ferreira do Zézer e ganhou 2 seguidas em 2019. O PSD tem os problemas internos que tem, que naturalmente também podem não ajudar. Eu acredito muito numa vitória do Bruno Gomes em Ferreira do Zézer. Em relação a Alcanena, o Hugo Santarém é um candidato interessante e é um candidato com trabalho apresentado, e já fiz aqui a análise em relação ao Alcanena, e acho que o Hugo, independentemente de eu considerar a candidatura do PST, que é uma candidatura mais forte do que é habitual do PSD em Alcanena, mas acredito que o Hugo Santarém é a candidatura mais forte. Em relação ao entroncamento, eu acho que o trabalho do Presidente Jorge Faria e da equipa será naturalmente sufragado nas eleições. Em Torres Novas, eu tenho pena que as pessoas não saibam sair, e que é sempre complicado quando as pessoas não sabem sair, mas eu acho que o Presidente Pedro Ferreira é um Presidente com uma capacidade de agregar que pouca gente tem e de chamar pessoas assim que pouca gente tem, e independentemente de eu reconhecer-me também, ter simpatia pessoal pelo candidato do PSD, pelo Tiago, também reconheço que seja uma pessoa aguerrida, acho que o Presidente da Câmara do Partido Socialista ganhará as eleições. Naturalmente teremos o cenário do Independente, que vai sempre ser umas eleições diferentes do que é habitual em Torres Novas, e penso que em Vila Nova da Barquinha, acho que o Presidente Freire, os resultados eleitorais que têm tido consecutivamente não levantam qualquer tipo de dúvida na sua reeleição. Estamos a falar de um Presidente que ganhou a Câmara Municipal com 4-1, em que o Partido Socialista tem praticamente todos os eleitos em todas as Assembleias de Freguesia do Conselho. Não vejo nenhum problema. Em relação a Tomar, que é o meu concelho, e no qual eu terei também candidatura autárquica, naturalmente o PSD tem uma história no concelho, mas acredito que a Anabela e a candidatura da Anabela será a candidatura mais forte, até porque não existe propriamente saudade de como o PSD deixou o concelho de Tomar, e Tomar também andou para a frente num conjunto de matérias nestes 8 anos, e não falando dos concelhos de Alzíria, mas nomeadamente acredito que em alguns concelhos de Alzíria o Partido Socialista pode vencer eleições, e colocava logo à cabeça alpear-se em que o PS pode roubar a Câmara Municipal. Roubar não, retirar a Câmara Municipal da CDU com a recandidatura, nesse caso, da Sónia Sanfona, que, na minha opinião, tem para ganhar a Câmara Municipal. Sim, então estando ali no Hospital de Santarém, tem ali o Paulo privilegiado para isso. Muito bem, e daqui a alguns meses ficaremos então a saber qual dos dois mas foi mais naturalmente certeiro. o PS, como o PSD não se candidata a nenhum conselho para perder eleições, o partido como o PS ou como o PSD tem essas responsabilidades, tentar sempre a vitória. Concordas comigo? Exatamente. Muito bem, então é neste clima de concordância que fechamos este Médio Tejo em revista. Eduardo, Hugo, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Voltamos a encontrar-nos daqui a 2 semanas. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.